Na semana passada, o Laboratório de Virologia Molecular da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, divulgou que seus pesquisadores, liderados por Amilcar Tanuri e Rodrigo Brindeiro, confirmaram casos de infecção pelo maiaro em 3 pacientes adoecidos em 2016, todos da cidade de Niterói. O maiaro é endêmico, tem presença contínua na Amazônia e é normalmente transmitido pelos mosquitos do gênero Haemococcus, que vive nas matas e também é conhecido por propagar a febre amarela silvestre. É um perfil diferente do Aedes aegypti, vetor da dengue, zika, chikungunya e da febre amarela urbana, já que este vive nas cidades. A notícia da chegada do maiaro ao estado prenuncia desafios. A infecção por ele causada gera sintomas semelhantes à causada por chikungunya, como febre alta e dores articulares, o que dificulta o diagnóstico. Por isso, ele é chamado de primo da chikungunya. A gravidade da infecção pelo maiaro é considerada moderada, mas já houve casos com complicações sérias como hemorragia, problemas neurológicos e até morte. Não há imunização ou tratamento específico para a doença, mas sim o controle de seus sintomas, como por exemplo o uso de remédios para controlar a febre. O vírus foi isolado pela primeira vez na década de 50 a partir de amostras de sangue de pacientes infectados em Trinidad e Tobago, na América Central. Casos no Brasil já foram registrados ainda em 1955 em um surto em Belém do Pará, e posteriormente em outras partes da Amazônia e do Centro-Oeste, como em Goiás há 4 anos. Os principais celeiros das arboviroses, vírus transmitidos por artrópodes, como os mosquitos, estão na floresta amazônica, com 192 tipos de vírus, já descritos, mas nem todos em humanos, e a costa oeste da África, com mais 600 tipos, explica o epidemiologista. No caso do maiaro, mamíferos incluindo os humanos e até aves já foram descritos como hospedeiros para o vírus, ou seja, são reservatórios cujo material infectado é transmitido pelos mosquitos. Os insetos do gênero Haemococcus são o principal vetor, mas pesquisadores acreditam que o Aedes aegypti pode ser um transmissor competente do vírus e isto traz implicações sérias para o desenvolvimento da doença nas cidades. Os pesquisadores da UFRJ identificaram o maiaro a partir da análise a nível molecular de 279 amostras que, pelos sintomas, indicavam infecção por chikungunya. Mas 57 destas amostras não puderam confirmar a presença da chikungunya, e então os cientistas fizeram uma reanálise delas. Com uma técnica chamada PCR em tempo real, a equipe conseguiu finalmente identificar um gene específico do maiaro em 3 amostras. Os resultados devem ser consolidados e publicados nos próximos meses em um artigo. Nosso interesse agora é descobrir se em 2019 o vírus continua circulando. Se está circulando, onde? E ele já pode infectar mosquitos urbanizados, indica Amilcar Tanuri. Para buscar estas respostas, a equipe está correndo atrás de amostras de pacientes infectados neste ano, inclusive em outras partes do estado como cidades que já tiveram casos de febre amarela silvestre e portanto, envolvendo o Haemococcus ou ainda o mosquito Sabetes. E, como indicou Tanuri, os cientistas procuram também indícios se o Aedes já possa ter picado um hospedeiro do maiaro e estar transmitindo o vírus, ampliando em muito a possibilidade de expansão da doença nas cidades. Neste cenário, uma das medidas mais importantes a ser tomada já é conhecida mas ainda deficiente, o combate ao mosquito, com a promoção do saneamento e da limpeza, impedindo a proliferação de ovos e larvas do vetor na água parada, por exemplo. Este tipo de arbovirose é um subproduto da expansão das fronteiras agrícolas, da entrada da zona urbana dentro da mata, do movimento de pessoas, explica Tanuri. Segundo o cientista, dos mais de 6.000 casos relatados pelo estado do Rio de Janeiro como indicativos de chikungunya neste ano, cerca de 20% não foram conclusivos para a confirmação desta doença, o que abre margem para que possam na verdade incluir casos de maiaro. Mas estudar milhares de amostras implica em custos e demanda investimentos, o que joga luz sobre obstáculos sérios a serem enfrentados na investigação. Segundo Tanuri,
Desde 2014 o investimento em pesquisa através de órgãos de fomento federais e estaduais vem caindo, e agora neste ano o cenário deve ser agravado pelo contingenciamento de verbas para universidades federais como a UFRJ, afetando condições básicas para o estudo, como o fornecimento de luz, água, limpeza e segurança. Em 2016, o trabalho da equipe de Amilcar Tanuri e Rodrigo Brindeiro no laboratório da UFRJ chegou a uma das publicações científicas mais importantes do mundo, a revista Lancet, na qual os brasileiros apresentaram o sequenciamento completo do genoma do Zika. Dados do Ministério da Saúde mostram que, de dezembro de 2018 ao início de maio, o Rio de Janeiro foi o estado com a maior incidência de chikungunya no país, configurando um surto. Já em relação à dengue, Zika e febre amarela, um relatório de janeiro do governo estadual mostra que a situação é melhor do que nos anos anteriores.